A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Compartilho com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 6, que diz assim: Este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. O título da nossa reflexão é A Mão do Senhor. Estamos falando no contexto que nós lemos aqui acerca da vida de Esdras. Como nós lemos, Esdras era um escriba. Esdras era um escriba de linhagem sacerdotal. O que é escriba, para você que está me ouvindo? Ele era um especialista na lei e na escritura. Atuava como copista, como professor e como intérprete da lei de Moisés. Ele era da linhagem sacerdotal, ele era descendente de Arão. Arão era irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote. Arão foi o primeiro sumo sacerdote e ele era desta linhagem sacerdotal. Em suma, Esdras era um homem de Deus. Mas mesmo com todas essas credenciais que eu acabei de dizer, ele não estava imune às lutas, às dificuldades, às intempéries da vida. Ele viveu boa parte de sua vida em um cativeiro, exilado na Babilônia. Ele passou por dificuldades, mesmo sendo um homem de Deus. Isso traz uma reflexão muito profunda para mim e para você. Isso nos mostra que muitas das vezes nós passamos por dificuldades, lutas, intempéries da vida, mesmo buscando a presença de Deus. A diferença é que, quando nós estamos nestas lutas, Deus está conosco, a mão dele está sobre nós, nos protegendo, porque aquilo será algo passageiro na nossa vida, assim como na vida de Esdras foi, que você vai ver mais à frente na reflexão. Então, se você está vivendo um momento difícil na sua vida, continue buscando a presença de Deus, continue meditando na sua palavra, porque no tempo certo Deus dará o escape, Deus dará o conforto e o consolo que o seu coração precisa. Mas Esdras tinha uma missão dada por Deus. Deus tinha um propósito na vida de Esdras. E esta missão que Deus deu para ele é porque Deus sabia que poderia contar com Esdras no cumprimento daquela missão. Ele deveria regressar a Jerusalém para reconstruir o templo de Deus que havia sido destruído. Ele encontrou, caro ouvinte, ele sabia, melhor dizendo, que a terra estava arrasada, que o templo estava em ruínas. Alguém precisava fazer alguma coisa. E essa inquietação surgiu no coração de Esdras, e isso chamou a atenção de Deus. Quando Deus olha para o seu coração e vê a sua inquietação diante de algo que ele tem propósito, você pode ter certeza que a boa mão dele vai estar sobre a sua vida, vai estar sobre a minha vida. Mas para cumprir a missão, Esdras precisava de ajuda. Assim como eu, assim como você. Quando temos uma missão dada por Deus, nós não faremos sozinhos. E Deus, com a sua boa mão, fez com que algo acontecesse, para que essa ajuda viesse a Esdras no momento correto, na medida certa, para que o propósito fosse cumprido, para que a missão que Deus tinha dado a Esdras fosse cumprida. Deus, por meio da sua soberana vontade, mexeu na geopolítica mundial daquela época. O Senhor permitiu que o Império Persa dominasse os demais impérios com a finalidade de alinhar os acontecimentos à sua vontade. E isso também ocorre em nossos dias. Muitas das vezes Deus muda a geopolítica mundial para fazer com que a sua vontade seja cumprida. Às vezes nós não conseguimos entender, porque nós somos limitados, mas Deus, diante da sua soberana vontade, da sua glória e da sua sabedoria, ele muda a geopolítica do mundo para fazer com que a sua vontade seja cumprida. E neste caso, no caso de Esdras, no contexto da vida dele, isso aconteceu. E digo que nesse contexto, o rei persa, chamado Artaxerxes, sentiu no coração o desejo de ajudar o povo de Deus que estava exilado na Babilônia
a tornar a sua terra natal. E lá reconstruir o templo do Senhor. Então vejam que neste momento o rei Artaxerxes era o rei todo-poderoso daquela época. E já não existia mais império babilônico para oprimir o povo de Deus. E Deus levantou este rei para ajudar a este povo a retornar à sua terra natal e lá reconstruir não só o templo, mas contribuir, reconstruir as emoções daquelas pessoas que lá estavam vivendo de forma degradante, humilhante, sofrida. E o interessante que o rei enviou uma carta a Esdras, porque ele sabia quem era Esdras. Ele sabia que Esdras era um homem de Deus. Ele sabia que havia um propósito na vida de Esdras de reconstruir o templo. O rei sabia e o rei enviou uma carta a Esdras. Imagina, um rei todo-poderoso enviando uma carta a alguém que vivia uma vida de exilado, uma vida de cativeiro. E ele enviou uma carta. E essa carta, quando você vê, ali estava a essência da ajuda que Deus estava dando a Esdras para cumprir a missão. Quando nós lemos no verso 20 do capítulo 7, diz: e todas as despesas e todas as demais despesas necessárias com relação ao templo de seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Isso foi parte da carta que o rei Artaxerxes enviou a Esdras. E quando a carta tem outras determinações que o próprio Deus, o rei estava dizendo que iria fazer acontecer para favorecer a Esdras, isso tudo tocou o coração de Esdras, que ao final, quando terminou a carta, Esdras disse, no versículo 27 e no versículo 28 do capítulo 7, bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem nesta caminhada. Vejam que aqui Esdras confirma em seu próprio coração: a mão do Senhor esteve sobre mim, porque para isso acontecer, para esse rei enviar uma carta para mim, pequenino como sou, é porque a mão do Senhor está sobre a minha vida. E assim, o rei enviou essa carta, isso trouxe coragem ao coração de Esdras, mas Esdras lembrou, é a mão do Senhor que está fazendo isso. E isso vai acontecer se você crer na sua vida. Muitas coisas poderão acontecer de forma extraordinária na medida em que você busque a presença de Deus, que você seja um homem, uma mulher de Deus, e a boa mão do Senhor vai estar sobre a sua vida e vai te surpreender com aquilo que você não imagina, vai acontecer. Eu imagino que Esdras não tinha essa certeza de que tudo isso ia acontecer. Mas ele viu que a boa mão de Deus estava sobre ele e aquilo foi ocorrendo em sua vida porque Deus foi abençoando, abrindo os caminhos, abrindo as portas. Assim também vai ser na sua vida, caro ouvinte. Se você tiver uma vida de retidão, uma vida de busca a Deus. Você pode até estar passando por problemas, assim como Esdras, mas a sua fidelidade a Deus, a sua busca, o reconhecimento de que você é pequeno, que necessita da graça de Deus, Deus vai virar o seu coração para você. A sua mão vai estar sobre a sua vida e vai fazer você avançar e prosperar naquilo que você menos imagina. Então, com o apoio do rei, Esdras saiu da Babilônia em direção a Jerusalém. Ele percorreu, diz a palavra, esse longo caminho em aproximadamente 4 meses. Essa distância hoje gira em torno de 1.042 quilômetros, da Babilônia a Jerusalém. 1.042 quilômetros. Babilônia representa um lugar, para mim, quando eu leio e medito, de tristeza, de amargura, de incerteza. Era um cativeiro. Representa um lugar de desconfiança, de sofrimento, de sonhos frustrados, de doenças físicas e emocionais. Jerusalém, para mim, representa um lugar de esperança,
um lugar de grandes desafios, de alegria, de vitória, de sonhos concretizados, de centro da vontade de Deus, paz, concretização de propósito, harmonia, esperança, fé, resposta, cumprimento de promessas, enfim, Jerusalém e Babilônia, existe uma distância entre eles. De repente você está vivendo um tipo de Babilônia na sua vida. Mas o seu destino não é Babilônia. O seu destino não é ficar na Babilônia. O seu destino é Jerusalém. É o local do centro da vontade de Deus para a sua vida. É o local de alegria, local de desafio, sim, mas com Deus com você. É o local onde você vai ter vitória diante das lutas. São sonhos concretizados. Então você não foi feito para ficar na Babilônia vivendo uma vida de cativeiro. Você foi feito para viver em Jerusalém, que é o centro da vontade de Deus. De repente você está vivendo isso, caro ouvinte. E isso não vai se concretizar, ou seja, essa distância que existia entre Babilônia e Jerusalém, ela não vai se concretizar em sua vida, esse percurso de uma forma rápida. O que isso significa? De repente, hoje você está vivendo a Babilônia e você está pedindo a Deus e nada está acontecendo. Você está buscando a Deus e nada está acontecendo. Mas isso requer um tempo. Mas Deus continua cuidando. Esdras estava na Babilônia. Esdras sofreu. Ele percorreu um caminho durante 4 meses até chegar à Babilônia, ou seja, não foi de forma rápida. Então, de repente, para você estar vivendo um momento difícil que é a Babilônia na sua vida, mas creia que Jerusalém vai chegar. Creia que o Senhor vai te conduzir, ou seja, a mão do Senhor vai estar sobre você, conduzindo até Jerusalém. Então, esse tempo que às vezes demora, tenha paciência, não tenha pressa. Tenha calma, tenha fé, tenha ânimo, continue buscando a Deus, que você vai vencer o momento de Babilônia que você está vivendo. Assim como Esdras percorreu um grande caminho entre Babilônia e Jerusalém, levando 4 meses para isso, assim será na minha vida e na sua vida. Nós venceremos, nós chegaremos a Jerusalém. Em Cristo Jesus nós chegaremos. Quando nós lemos o verso 9, parte B, diz assim, no versículo 9, por inteiro, com ênfase na parte B. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês. Isso significa 4 meses. Porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Assim também será nas nossas vidas, caros ouvintes. Creiamos nisso. E em Isaías 59, verso 1, na parte A, diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Creia que, de repente, o momento de Babilônia que você está vivendo, momento de tristeza, de amargura, momento de incerteza profissional, momento de incerteza na sua caminhada de fé, momentos de confronto familiar, momento de falta de harmonia no casamento, você tem que entender que a mão do Senhor está disponível para transformar essa Babilônia e conduzir você para Jerusalém, para o centro da vontade dele, para o local de harmonia, de paz, de alegria. A mão dele está disponível para mim e para você, para nos salvar. Mas nós temos que crer, nós temos que buscar a sua presença com fé. Assim, isso tudo aconteceu na vida de Esdras, caros ouvintes, porque Esdras era um homem de Deus. Esdras buscava a sua presença. E nós temos que aprender com o exemplo de Esdras. Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida, assim como teve na vida de Esdras. Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele quer ver o seu coração, o meu coração, a nossa busca incessante à presença de Jesus Cristo em nossas vidas, entendendo que Jesus Cristo está lá à direita do Pai, intercedendo por nós, e a sua intercessão é tão poderosa que vai fazer com que a mão do Senhor, espiritualmente falando, vai estar sobre você e sobre mim para nos dar a vitória, para nos fazer chegar a Jerusalém, que é o centro da vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que Deus nos abençoe. E que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre o seu trabalho, sobre o seu casamento. Em nome de Jesus. Amém.